Adorando o Senhor nessa noite. Deus já me visitou, Deus já falou meu coração nesse lugar. Já estou grato ao Senhor porque Ele está aqui no meio do seu povo, recebendo o louvor e a adoração que a Ele é sempre devido, e nós o amamos por isso. Mas queremos ler aqui um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15, parte B. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, queridos, a parte B desse texto: escolhe hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao... Vamos repetir essa parte. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome nessa noite. Estamos aqui, Senhor, todos nós dependentes e carentes de ti, Senhor, da tua graça, do teu favor, da revelação da tua palavra pelo teu doce Espírito. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, continua a falar conosco, trazer clareza e entendimento aos nossos corações pela revelação da tua palavra. Continua conosco, Espírito Santo da verdade. É o que nós te pedimos, traz graça. Só o Senhor pode trazer graça aos nossos corações. Só o Senhor pode trazer renovo às nossas vidas. Então nessa noite derrama graça sobre nós. Renova, Senhor, as nossas forças para lutarmos pelas nossas famílias, para lutarmos, Senhor, pelos teus sonhos e teus propósitos sobre nós e sobre nossa casa, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Poder sentar, queridos, em nome do Senhor. Falar de família, né, irmãos? Falar de família é mais que falar de relações sanguíneas. Falar de família é falar do primeiro ambiente social e afetivo em que nós vivemos. É o lugar onde nós nascemos, começamos a crescer e começamos a entender os papéis sociais, vamos assim dizer, de cada um daquelas figuras maravilhosas, daqueles pilares construídos por Deus, chamado pai e mãe. Então essa é a estrutura de família, e família também, falar de família é falar desse ambiente onde Deus vai construindo o caráter e a personalidade do ser humano. Esse ambiente ali, falar de família é falar de pertencimento. E pertencimento aqui não é a ideia de posse, mas é a ideia de se sentir inserido, participante de um grupo. Falar de família, queridos, é se sentir integrado a um lugar onde as pessoas nos amam, nos valorizam e cuidam de nós. Falar de família é falar dessas raízes antecessoras, nossos antepassados, mas não somente disso. Falar de família, queridos, é falar de origem, é lembrar de onde e por que a família surgiu. E é falar de família, falando no que diz respeito à origem, é falar de Deus. Porque Deus é o criador da família, é aquele que estabeleceu esse ambiente, essa célula mãe ali da sociedade, ali esse núcleo social onde as pessoas seriam construídas. Porque quando diz a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher. Então o Senhor, Ele, quando fez esse projeto de família, Ele estabeleceu esses pilares e construiu a partir daquele núcleo uma sociedade.
E o interessante é que o Senhor olha para aquele homem, para aquela mulher, e a Bíblia diz que Deus os abençoou e diz: crescei, multiplicai, sede fecundo, dominai sobre as aves dos céus, dominai sobre os peixes do mares, dominai sobre os animais que se movem sobre a terra, porque Deus queria criar através do homem e da mulher uma continuidade do seu domínio, do seu poder. O homem seria refletir essa realidade de Deus sobre aquilo que fora criado. Então, falar de família, falar desse núcleo de origem, onde tudo começou através do Senhor, nosso Deus. Mas quando a gente volta para aquele texto em qual nós iniciamos, agora não há mais só uma família ali, iniciada por Adão e por Eva, agora há um povo chamado um povo de Israel, o povo de Deus. Ali agora esse povo, ele conquistou uma promessa do Senhor, que Deus tinha feito lá no início, a Abraão, que conduziria aquele povo a uma terra que manava leite e mel, e agora eles estão inseridos, através da vida de Josué, eles estão inseridos nessa promessa, eles estão vivendo neste lugar, onde Deus já tinha estabelecidos para eles viverem. E agora estão ali centenas, milhares de famílias reunidas. E a Bíblia diz que é neste momento em que eles agora estão assentados naquele lugar. É nesse momento em que aquelas famílias estão ali. Josué, orientado por Deus, começa a fazer uma renovação de aliança com aquelas famílias. Começa a mostrar que aquelas famílias, elas não chegaram ali de qualquer jeito. Não foi de qualquer maneira que aquelas famílias conquistaram aquela terra, venceram aqueles povos, os seus inimigos, mas havia uma história por trás de tudo aquilo que tinha acontecido. E quando Josué olha e diz, e nós falamos, por que Josué tem tanta convicção nessa decisão de seguir o Senhor com sua família? Porque ele olha para aquele povo e diz assim: olha, vocês hoje devem decidir a quem vocês querem seguir, mas eu e minha casa, nós vamos seguir ao Senhor nosso Deus, nós vamos seguir. Havia uma convicção, porque a decisão, querido, é uma convicção que nós temos, é uma determinação a respeito de algo. Mas interessante que a decisão, a princípio, ela passa pelo processo da escolha. E para a gente tomar uma decisão ou fazer escolhas, nós precisamos fazer juízo de valor de coisas. Alguém está lá, né, e me faz uma proposta e diz: olha, há um trabalho para você em São Paulo, e você lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter esse benefício, vai ter plano de saúde, a empresa vai lhe dar uma moradia. E qual você precisa fazer um juízo de valor disso? Você precisa sentar e analisar o emprego que você está hoje, as condições que ele lhe dá, fazer essa comparação, se é o momento certo, no meio da sua família, de pegar e fazer essa viagem. Você precisa de um juízo de valor para poder tomar uma decisão sentada, uma decisão sensata, vamos assim dizer. Então, querido, que Josué, anterior a essa afirmação, ele faz um relato histórico de tudo que aconteceu para que aquele povo chegasse naquele lugar. Ele está dizendo: olha, eu já decidi, a minha casa já decidiu seguir o Senhor, eu já tomei essa decisão. Mas ele vai explicar nos versículos anteriores porque ele tomou essa decisão com a sua casa de permanecer seguido ao Senhor. Porque toda decisão, queridos, ela precisa estar balizada por convicções que vai sustentar, porque diferente da escolha, a escolha é esse momento em que nós estamos avaliando, analisando coisas, fazendo seleções daquilo que nós vamos querer escolher, mas a decisão já é a determinação, é a decisão que torna evidente uma escolha. Alguém vai ali e diz: não, eu vou fazer medicina na faculdade, e para isso aquela pessoa vai precisar, ele simpatizou, ele gostou, ele se acha chamado, vamos assim dizer, para exercer essa profissão.
Mas isso vai requerer não só essa vontade, não só essa escolha, vai requerer muitas e muitas horas de dedicação, estudo, vai requerer abrir mão de momentos sociais para se debruçar naquele conhecimento, queridos. Então, quando nós olhamos e vemos que a partir do no capítulo 24, do versículo 2 em diante, Josué, ele explica ao povo porque ele tomou aquela decisão de seguir o Senhor. Ele pega aquele juízo de valor que ele tem, a história de Israel, e começa a fazer uma narrativa, a começar por Abraão. E ele começa a narrar que Deus lá no início foi o Deus que escolheu Abraão, o patriarca daquela sociedade. Ele começa a narrar a sua história do início e dizer: olha, esse Deus que eu escolhi, esse Deus que eu e minha casa vamos continuar servindo, é o Deus de Abraão lá do início, é o Deus que escolheu Abraão, esse Deus que pegou aquele homem lá, já quase da sua velhice, 75 anos de idade, e disse: olha, vem cá, Abraão, separa ele daquela terra dos caldeus, disse: olha, a partir de hoje você vai estar comigo, há uma aliança entre nós, você vai caminhar. E ele começa a fazer essa narrativa, irmãos, que ele escolheu esse Deus, porque Deus o escolheu primeiro. Jesus vai dizer para os seus discípulos: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Nessa noite eu quero te dizer: foi Deus que escolheu você, foi Deus que escolheu sua família, para que você pudesse desfrutar da sua presença, para que você pudesse, como Abraão, queridos, desfrutar da sua graça e da sua aliança. Então ele diz: olha, esse Deus que eu estou escolhendo, eu estou escolhendo Ele, porque Ele nos escolheu primeiro. Em Deuteronômio 14, versículo de número 2, diz assim: porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. O Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem um povo próprio. Aleluias. Ele vai dizer que Deus ali falando ao povo em Deuteronômio, Moisés, dizendo: olha, foi o Senhor que vos escolheu e vos separou de dentre todos os povos da terra, para você ser um povo querido, para você ser um povo separado, para você ser um povo santo ao Senhor. E essa escolha, queridos, ela é motivada pelo amor de Deus para com a sua vida e para com a minha vida, pelo amor de Deus para com a sua família e para com a minha família. Então ele vai fazer essa narrativa dizendo: olha, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que esse Deus é o Deus que, por causa do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos escolheu. No Salmos de número 100, versículo 3, ele vai dizer: saiba-se que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então ele está dizendo: olha, eu quero seguir esse Deus, porque foi Ele que me tornou com minha casa povo seu, povo escolhido, povo para pertencer à sua família. Mas não somente isso, nessa narrativa ele fala que esse Deus é o Deus que cumpre promessa, esse Deus é o Deus que eu devo segui-lo, porque as suas palavras são confiáveis. Deus chama Abraão e diz: olha, você será pai de multidões, você terá filhos. Um homem com 75 anos de idade, uma mulher estéril. O impossível, irmãos, é o impossível para você e não para o nosso Deus. Talvez você olhe para a sua família e diga: olha, é muito difícil esse rapaz se converter, essa moça se converter, esse marido se converter. Mas é impossível para você e não para o nosso Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis.
Então ele está dizendo: olha, quero saber que vocês sabem que esse Deus é o Deus que cumpre promessa, e as suas palavras, elas são confiáveis. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz: assim diz o Senhor, o que veste? Deus pergunta àquele homem: que veste? Ele diz: Senhor, eu vejo uma amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Se nós estamos guardando a palavra de Deus, se nós estamos andando por essa fé baseada nas Escrituras, Deus, Ele zela para cumprir as suas promessas sobre nossas vidas, Ele zela para cumprir as suas promessas sobre nossa casa. Então Ele está dizendo: olha, esse Deus de aliança, esse Deus que nos escolheu, esse Deus é um Deus que é confiável, porque Ele cumpriu na vida de Abraão as suas promessas. Ele estabeleceu aquilo que ele tinha dito, ele trouxe sobre a vida de Abraão, Isaac. Qual é o seu Isaac que você almeja hoje? Qual é a sua perspectiva na sua casa, na sua família? O que é que você tem esperado da parte do Senhor? Eu quero te dizer, querido, se o Senhor, Ele tem falado ao seu coração, se Ele tem falado através da palavra a sua vida, confie no Senhor, permaneça fiel nele, permaneça apegado a Ele, porque Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Jesus disse certa feita, falando do fim, conversando com o discípulo sobre o fim de todas as coisas, sobre a sua volta, e ele faz uma narrativa de coisas que iria acontecer anteriormente a isso, e ele diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se sua fé está baseada, e a minha fé está baseada na palavra de Deus, querido, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou, isso vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Aquilo que Deus já reservou, já preparou para nós, isso vai ser estabelecido em nós. Porque nós temos um Deus, irmãos, que Ele quer uma aliança, não só comigo, mas com a minha casa. Porque se nós formos olhar os patriarcas, eles tiveram uma aliança com Deus, mas depois da aliança de Deus, quando Deus chamou Abraão para a eternidade, ficou lá Isaac para seguir aqueles princípios, porque Deus quer não ter somente uma aliança comigo, com você, Ele quer ter uma aliança com a minha família, com a minha casa. Assim como Ele conduziu Abraão, Ele também vai conduzindo a vida de Isaac. Então, meus amados, quando nós olhamos, Ele está fazendo essa exposição, antes de falar essas verdades, Ele está trazendo a memória daquele povo, qual é o Deus que eles estão seguindo, qual é o Deus que eles estão confiando a sua família para cuidar, o Deus que você está confiando a sua família, a minha família para cuidar, Ele é totalmente confiável. Mas há outro detalhe aqui que ele coloca como algo que fez ele tomar essa decisão junto com sua família de seguir ao Senhor. É que ele diz que Deus é um Deus supridor, porque quando há aquela escassez, irmãos, quando lá está o povo e há uma escassez no mundo profetizada ali pela vida de José, Deus revelou a Faraó, e José traz a interpretação daquele sonho, aqueles 7 anos de escassez, de dificuldade que viria sobre a terra, e Deus ali, esse Deus supridor, levantou um lugar de suprimento para o seu povo, levantou um lugar onde o povo pudesse ser alimentado, sustentado, e trouxe o povo para o Egito, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos sustenta, Ele é um Deus supridor, Ele é um Deus que é o Jeová Jireh, que intervém a favor da vida daqueles que nele crê.
Se a minha família, queridos, se a sua família tem se colocado diante do Senhor, nós não devemos temer, não devemos nos preocupar, porque nós temos um Deus que é um Deus que abre portas, é um Deus que supre as nossas vidas. No Salmos 37, versículo 3, ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então ele está dizendo: olha, você viu o Senhor? Você viu como Ele trouxe o seu povo para cuidar deles ali no Egito, para supri-lo naquele tempo de fome, para trazer sobre eles mantimentos, vida e prosperidade. Mas não somente isso, queridos. Quando o povo começa a andar pelo deserto, e a Bíblia vai dizer que durante 40 anos Deus enviou o maná sobre eles. Eles catavam aquele maná. No Salmo 78, versículo 24, ele diz: e choveu sobre eles o maná para comer, e lhe deram o trigo dos céus, e os homens comeu o pão dos anjos, e lhe mandou comida farta. Aleluias. Então nosso Deus, Ele está dizendo: olha, esse Deus que eu escolhi seguir, esse Deus que eu tomei a decisão de seguir junto com a minha casa, esse é o Deus mantenedor, esse é o Deus supridor, esse é o Deus que eu posso confiar a minha vida e a vida da minha família na mão dEle, porque Ele sempre vai estar trazendo sobre nós o seu favor, a sua graça. Jesus, quando falando aquelas pessoas sobre os lírios do campo, falando sobre aqueles lírios, ele disse: olhai os lírios do campo, olhe para as aves do céu, nem semeia, nem ceifam, nem ajunta em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Há um Deus de amor, queridos, que quer cuidar da minha vida e da sua vida. Há um Deus de amor que quer suprir as nossas necessidades. E esse Deus que Josué está dizendo: olha, eu decidi a seguir esse Deus, eu decidi a andar com a minha casa com esse Deus que vem sobre mim e me supre. Há suprimento da parte de Deus para a sua família. Há suprimento da parte de Deus para a sua casa, queridos, porque há momentos que nós damos do nosso melhor, e mesmo dando do nosso melhor, se esforçando, fazemos o máximo para ganhar o pão de cada dia, nós percebemos que ainda falta coisas, e é nesse momento que Deus intervém, é nesse momento que Deus supre as nossas necessidades, é nesse momento que o milagre do Senhor acontece sobre nós. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E aí eu me lembro da palavra de Pedro: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que cuida da nossa família, nós temos um Deus que pode cuidar da nossa casa. Mas há também, queridos, um Deus libertador ali que ele fala. Porque o povo passou 430 anos ali mais ou menos no Egito, e de um povo que foi enviado por Deus para ser suprido, se tornou um povo escravo. Porque aquilo que Deus nos envia para nos suprir, se nós não entrarmos e cumprirmos o propósito, nós se tornamos escravos daquilo que Deus nos enviou para nos abençoar. E quando aquele povo está ali escravizado, e nessa narrativa Josué ele fala que Deus levantou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. Mas quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo número 7, a Bíblia diz que Deus vai se revela para Moisés ali no meio da sarça e diz: olha, o meu povo está lá em aflição, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa do seu exaustor, e tenham visto as suas dores, e eu desci para os livrar. Nós temos um Deus que traz livramento sobre nossas vidas, nós temos um Deus que traz livramento sobre nossa casa, nós temos um Deus que nós podemos confiar, querido, que no momento necessário Ele vai intervir sobre nossas vidas e trazer livramento sobre nós, trazer sua graça sobre nossas vidas.
Esse é o Deus libertador. Ele está dizendo: olha, foi esse Deus que nos libertou, foi esse Deus que nos fez andar pelo mar, foi esse Deus que abriu o mar para nós passarmos aos pés de enxuto, para nos livrar dos nossos inimigos. Não tema os inimigos, porque o Senhor está contigo, querido. A todo tempo que nós escolhermos estar e andar com Ele, isso vai gerar transformação e mudança em nós, porque o nosso Deus é libertador. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente o que, irmãos? Sereis livres. Assim como o Pai é libertador, o Filho também veio para libertar, veio para tirar o homem de debaixo da servidão, do pecado, do erro e do mal. Ele veio, querido, para destruir as obras do nosso adversário. A Bíblia vai falar nessa narrativa dele, que ele diz: olha, o Senhor também nos livrou, não só nos libertou daquele cativeiro, mas também naquelas águas do mar Ele destruiu o Faraó e seus cavaleiros, porque nós temos um Deus, querido, que não só nos liberta do poder do mal, mas destrói aquilo que tenta nos destruir. Porque o Senhor é Deus poderoso, é aquele que faz maravilha. Jesus já disse, olha, que Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa é a ação do Senhor sobre nós. Mas, queridos, nós, olhando para essa decisão de Josué, nós lembramos de algumas decisões, como desse homem que nós citamos aqui. Nessa narrativa ele cita a vida de Abraão, ele cita a vida de Jacó, e foi dois homens que tomaram decisões que mudaram totalmente as suas vidas. Abraão um dia estava lá com sua família e mais umas 65 almas, e o Senhor chama ele e diz: olha, sai da sua parentela para a terra que te mostrarei. E Abraão pega tudo que tem, até aquelas pessoas que estavam com ele, sai daquele lugar, porque ele confiava no Senhor. A sua fé o conduzia a tomar essa decisão em direção a Deus, e a partir daquele momento o nome dele, que era Abrão, Deus lá na frente transforma para Abraão. Porque toda decisão que nós tomamos em Deus, direcionada por Deus, nos conduz a um destino, nos conduz à mudança, nos conduz à transformação. E Deus começa a pegar aquele homem que não tinha nenhuma perspectiva de filho, e lhe dar promessas, e trazer transformação, e chamá-lo agora de pai de multidões. Porque aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus estabelece sobre nós. O nosso Deus atua ao nosso favor. Então aquele homem pôde ver a ação do Senhor. Abraão pôde, por essa decisão, contemplar uma mudança transformadora e significativa na sua vida. Porque toda decisão que nós tomamos em Deus, querido, nos leva a caminhos que vai transformar as nossas vidas, nos leva a caminho que vai trazer revelação a respeito de Deus para ele. Isso me faz lembrar aqui também de Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó, suplantador, nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, e via aquela luta toda sobre ele, aquele desejo dele de ser aquele que tinha a primogenitura, o direito à bênção, mas seu irmão nasceu primeiro, é aquele que tem o direito à bênção, à primogenitura. Mas olhamos pelas escrituras que Deus já tinha dito através a vida da sua mãe Rebeca, dizendo: olha, o maior servirá ao menor. E Jacó quebra princípios, se atrapalha, faz bobagem, e tenta receber essa bênção pela força, e Deus abençoa a vida dele, mas porque ele entrou em um caminho, porque o Jacó era o suplantador, ele entra pelo caminho de engano e vai parar juntamente com seu tio Lobão, que engana ele várias vezes, porque é como a Bíblia diz, irmãos, aquilo que nós plantarmos, nós vamos ter também que semear, vamos ter que colher.
Mas esse homem, com o passar do tempo, a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Deus começa a tratar a vida de Jacó. Deus começa a mudar e perceber que a mentira e o engano não pode caminhar junto com Jacó, por aquilo que Deus tem como promessa sobre a sua vida. E a Bíblia diz que depois Jacó sai daquela terra brigado com seu irmão. Há uma contenda entre Jacó e Esaú, porque quando ele saiu ali do meio da sua parentela, ele saiu ali e seu irmão queria matá-lo. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura a aliança, irmãos. O nosso Deus é aquele Deus que vem nos trazendo, vem nos conduzindo, e a Bíblia vai falar que quando Jacó, depois de 20 anos, está saindo daquele lugar, Jacó envia presente aos seus irmãos, a seu irmão Esaú. Jacó não só envia, quando Jacó chega em Peniel, ele entra em um período de oração, ele passa uma noite clamando a Deus, ele passa uma noite intercedendo ao Senhor por aquele encontro. Ele queria a bênção do Senhor naquela volta para o seio da sua casa, para aquele lugar onde ele ia restaurar os seus laços com seus familiares, que ele tinha deixado há 20 anos atrás. E a Bíblia vai dizer que lá em Peniel, Jacó luta com aquele anjo do Senhor. E ao findar da manhã, o anjo disse: olha, Jacó, me solte, eu preciso ir. A alva já está aparecendo, amanhã já está surgindo. Porque, irmãos, há lutas que nós precisamos vencer a favor da nossa família, que só nós vamos vencer com oração e persistência e perseverança. Nós precisamos lutar na oração pelos nossos. Jacó queria reatar aquele laço, mas temia a atitude de Esaú. Meus queridos, quando nós não sabemos o que fazer, devemos fazer o que Jacó fez: orar ao Senhor pela nossa casa, interceder a Deus, buscar a face do Senhor, até que Deus nos traga resposta e direção. E Jacó ficou ali naquela madrugada toda clamando ao Senhor, orando ao Senhor, não deixando aquele anjo ir. E chegou o momento que o anjo disse: como é o seu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. E ele disse: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Aleluias. Porque toda vez que nós perseveramos em seguir ao Senhor, toda vez que nós perseveramos em crer nas promessas de Deus sobre nossas vidas, toda vez que perseveramos, ainda que nos custe perseguição, viver de forma digna pela palavra, irmãos, Deus vai intervir nas nossas vidas, Deus vai intervir na nossa família. E muda o nome. E na cultura judaica, irmãos, o nome não era como a gente escolhe o nome porque é bonito, né, na maioria das vezes, ou porque está na moda. Nem vou citar um nome para, mas surge Maria, aí começa uma centenas de Maria, João Marcos, e aí centenas de João Marcos. Oh, que nome lindo, está na moda. Mas não, na cultura judaica, da cultura ali do povo hebreu, o nome significava algo referente ao que Deus fez, ao momento que aquelas pessoas estavam vivendo. E Deus dá uma girada na vida de Jacó, porque ele diz: olha, agora seu nome não vai mais ser Jacó. É tipo dizendo: olha, por causa dessa decisão que você tomou de me seguir, de buscar a minha face, agora eu estou mudando a história, não somente a sua, mas a história da sua família. Se nós perseverarmos em seguir ao Senhor, se nós perseverarmos em crermos no Senhor e seguirmos a sua vontade, Deus, Ele há de intervir sobre nossas vidas e sobre os corações das pessoas que nos cercam. E aí Deus disse: olha, a partir de agora seu nome é Jacó, Israel, melhor dizendo. A partir de agora você é aquele que lutou com Deus e perseverou, venceu, entre aspas. A perseverança, irmãos, é uma coisa que nós precisamos ter em decisões que nós tomamos ao lado do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos tinham 20 anos sem se encontrar, e eles tinham saído magoados, feridos. Eles estavam todos dois ali com seus corações preocupados com relação ao encontro. Mas a Bíblia diz
que depois desse momento de Peniel, depois que Deus mudou a sorte de Jacó, deu um novo destino a Jacó, porque Jacó perseverou em buscar o Senhor. Quando ele encontrou Esaú, os dois se abraçaram, choraram e se amaram ali no Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que restaura laços familiares. Eu não sei, talvez você tenha laços familiares quebrados. Ore ao Senhor, porque Deus tem um poder de restaurar. Talvez você tenha um filho, uma filha que está distante, que você perdeu o relacionamento. Ore ao Senhor por a vida dessas pessoas. Interceda como Jacó, porque o nosso Deus é o Deus que restaura os relacionamentos quando perseveramos em seguir a Ele. Então, queridos, quando Jacó, ou quando Josué está dizendo, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há coisas que Deus quer fazer, há coisas que Deus já estabeleceu a fazer sobre nossas vidas, mas há coisas que necessitam que nós tomamos decisões de fé e venhamos se manter firme nela. Olha a palavra de Jesus, aquelas pessoas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele estava pronto para trazer alívio, para trazer paz àquelas pessoas, para libertar aquelas pessoas do engano, da mentira, e também de toda a opressão maligna que atuava sobre elas, mas elas precisavam vir a Ele. A decisão de ir ao Senhor era daquelas pessoas, elas precisavam se mover em direção a Ele. Há coisas que Deus quer estabelecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre a sua família, mas eu e você precisamos tomar decisões em Deus. Vinde a mim, eu tenho paz para vocês, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas você precisa vir, porque há momentos que Deus vai em nossa direção nos resgatar, mas muitas vezes nós vamos precisar ir em direção a Ele, queridos, nos manter dessa decisão. Então essa decisão é eu que tenho que tomar. Nós vivemos uma época que as pessoas querem sempre que alguém tome decisão por elas. Vivemos a época que as pessoas evitam tomar decisões e buscam sempre estar dependendo de alguém para tomar decisões, para fugir da responsabilidade. Mas Josué chamou a responsabilidade para ele e disse, não, a responsabilidade da minha casa sou eu, a responsabilidade, querido, pela sua família é sua, é você que vai fazer a diferença lá, é você que vai ser o sal, é você que vai ser a luz, é você que vai ser a perseverança. Às vezes nós queremos nossos filhos firmes no Senhor, mas nós não mostramos firmeza no Senhor neles. Ele não vê a gente orar, Ele não vê a gente ler a palavra, Ele não vê a gente vir à igreja, Ele não vê a gente viver comunhão. Como é que você quer que Ele viva a comunhão? Como é que Ele quer que você quer que Ele viva a persistência? Está lá um jogo importante, ou um esporte que eu gosto, no dia e na hora do culto, irmão, nós precisamos saber glorificar ao Senhor e escolher o Senhor em momentos como esse, para ensinar a nossa família que o nosso Deus é o mais importante, que o nosso Deus está acima de todas as coisas. E era isso que Josué está dizendo, olha, eu tomei a responsabilidade, eu tomei a decisão, e eu e a minha família vamos perseverar em seguir ao Senhor. É você que vai fazer a diferença, irmãos. É eu que vai fazer a diferença, somos nós que faremos a diferença. Então Josué disse, olha, agora eu já dei o juízo de valor para vocês, agora eu já disse porque eu escolhi esse Deus, e a minha casa escolheu, porque esse Deus é maravilhoso, porque esse Deus não tem nada igual a Ele, querido. Não há melhor lugar para a sua família estar, de que eu e minha família estar, que senão na presença do Senhor.
Oh, esse Deus é maravilhoso, queridos. Esse Deus é tremendo. E é isso que Josué está dizendo: olha, eu estou aqui, Senhor. E essa disposição, dizendo, olha, Ele está se colocando à disposição, dizendo, olha, pode contar comigo. Em outras palavras, está dizendo: Deus, pode contar, porque o que depender de mim, eu e minha casa estaremos servindo a Ti. O que depender de mim, eu e minha família estaremos na Tua presença. O que depender de mim, eu e minha família vai renunciar o que for necessário para estar em aliança, em amor, em unidade contigo, porque o Senhor é um Deus zeloso que cuida daqueles que eu amo. Nós, queridos, somos chamados para ser como Josué nessa noite. Nós somos chamados para tomar essa decisão. Nós somos chamados à decisão que vai gerar mudanças. Há um caso interessante ali da cura de Jesus a um homem. Jesus curou de várias maneiras, mas na maioria das vezes com a sua palavra, com um toque. Mas tem um homem que Jesus pega aquele homem, e quando Jesus ele vem, aquele homem é cego, e Jesus faz um lodo, passa nos olhos daquele homem e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem podia ficar indignado, disse: não, eu já ouvi das curas que o Senhor fez, e a cura que o Senhor fez nos outros não foi assim. O Senhor dava uma palavra e a pessoa ficava curada, liberto. O Senhor dava uma palavra, o morto ressuscitava, tocava. Ah, não, porque em mim tem que ser diferente, porque Deus trabalha na vida de cada um de uma forma, irmãos. Talvez você olhe para uma família e diz: ah, para aí, ó, o Senhor é generoso, tudo que aquela família faz, Deus está abençoando, e eu aqui, mas minha família vive nessa luta. Cada um, Deus trabalha de uma forma diferente, porque o que Deus tem na sua vida, na vida da sua família, Deus vai trabalhar cada um segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele quer estabelecer. Então deixa Deus trabalhar na sua vida da forma que Ele quer, porque Ele sabe que é o melhor. Mas aquele homem vai ao tanque de Siloé, é levado por alguém, porque há momentos que nós precisamos de ajuda, e quando ele se lava ali, ele vem enxergando. Se eu e você perseverarmos em seguir o Senhor pela palavra, nós veremos a glória de Deus em nossa casa. Se nós perseverarmos nessa decisão de andar com Ele, nós estaremos com nossa família na eternidade. Porque a aliança com Deus, irmãos, é para todo sempre.